Excel, classificação de dados. Olá, bem-vindo! Nessa aula nós vamos tratar de classificação de dados dentro do Excel. Com a classificação de dados você consegue ordenar, demonstrar dados da forma que for necessário para que você consiga visualizar melhor as informações dentro da sua planilha, ok? Vamos dar uma olhadinha como é que fica dentro do software? Bora para a tela! Muito bem, aqui nós temos uma planilha onde temos uma espécie de estoque, tá? Onde tem o identificador, o nome dos produtos, o valor de compra, uma margem de lucro que eu posso alterar e automaticamente aqui dentro de valor de venda ele já vai atualizar e uma quantidade desses produtos em estoque, tá? Então a ideia é que através dessas informações aqui a gente consiga classificar, ordenar de uma forma que seja mais útil e mais fácil para que possamos trabalhar, tá? Então até eu coloquei aqui do lado direito algumas informações para que a gente consiga trazer essas informações de uma forma mais fácil. Então lá, produtos com maiores valores de venda e tudo mais. Para começar, nós temos que selecionar a nossa tabela, tá? Você começa selecionando lá pelo ID, vai até o final. E ainda aqui em página inicial, nós temos do lado direito o classificar e filtrar, tá? Eu posso clicar aqui em classificar do menor para maior e do maior para o menor, ou seja, em ordem crescente ou decrescente, tá? Mas para facilitar, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a opção de filtro. Clicando em filtro, vocês vão perceber que aqui em cima, na primeira linha, no nome de cada coluna, apareceu esta setinha, tá? Com essa setinha, a gente consegue classificar cada campo na ordem que nós acharmos necessários, tá? Então, ali em ID, por exemplo, percebo que ele já está ordenado, tá? Eu posso simplesmente inverter a ordenação, que seria aqui, ó, classificar de maior para o menor. Então, ele já faz, tá? Classificando toda a coluna, tá? Ele não vai só trabalhar na coluna inteira, ele faz isso em toda a tabela. E eu posso fazer isso também nas outras colunas. Por exemplo, eu quero saber qual que é, seguindo nossa tabelinha aqui do lado direito, qual os produtos com os maiores valores de venda. Então, clicando aqui na setinha, eu consigo colocar, por exemplo, do maior para o maior. Então, dessa forma, eu consigo ver qual que é o produto com maior valor de venda, que hoje é o arroz branco, seguido de feijão carioca, feijão preto e tudo mais, tá? Além de fazer as classificações, eu consigo fazer algumas alterações aqui dentro também na ordem de visualização, ok? Então, eu posso classificar por cor. No caso aqui, por exemplo, eu quero selecionar só um produto ou algum tipo de produto, eu posso, através do campo que eu posso ticar aqui do lado, selecionar ou não selecionar. Tranquilo? Então, continuando aqui do lado direito, produtos com maiores margens de lucro. Eu vou fazer aqui, ó, classificação do maior para o menor. Percebam que ele já traz aqui, primeiramente, o produto com maior margem de lucro, que é o leite vaquinha, e assim por diante, tá? Até chegar ao último, que tem a menor margem. Seguindo para o próximo, produtos com maior estoque. É bem semelhante do que está aqui, mas ele vai reordenar, tá? Então, eu venho aqui classificar de maior para o menor, ok? Então, ó, percebam que, novamente, ele traz os valores maiores em cima e vai decrescendo. Agora nós temos aqui, ó, produtos com a margem de lucro acima de 15%, tá? Então nós temos uma classificação um pouco diferente. Então eu só vou demonstrar os produtos que têm o valor acima de 15%. Então aqui na margem de lucro, eu vou ver aqui, eu tenho, ó, filtro de número. E eu quero que seja, como eu disse ali do lado direito, com a margem acima de 15%, tá? Então aqui, ó, mostrar linhas onde a margem de lucro é maior de que 15%. Eu vou digitar 15, mas nós vamos perceber um pequeno problema aqui, tá? Ele não demonstrou nada. Por quê? Eu coloquei 15 e é 15%. Ele tem que tomar esse cuidado, tá? Então é maior que, e 15% seria 0,15. Senão não vai funcionar. Tomem bastante cuidado quando a gente trabalha com porcentagem, ok? Então, nós temos apenas 4 produtos que estão com a margem de lucro acima de 15%, tá? Então, leite mimosa, leite vaquinha, açúcar cristal e o queijo suíço, tá? Então, aí nós temos essa opção que ele não apaga as outras opções, ele simplesmente tira as informações, oculta as informações da nossa tabela sem ter que apagar as informações. As informações continuam ali, só que de forma oculta. Então, vamos só retornar aqui para facilitar. E agora nós temos a próxima forma aqui, o próximo
pergunta, digamos assim, que são os produtos com margem de lucro igual ou abaixo de 15%. Da mesma forma, vamos lá, clica na setinha, vou em filtros de número e aqui eu tenho a opção, ó, menor ou igual, ok? Vou colocar aqui, lembrando agora 0,15, vou clicar em OK, e ele trouxe todos os produtos que têm uma margem de lucro igual, ou seja, tem aqui 15%, ou menor, como são os outros produtos aqui também, tá? Caso eu queira demonstrar tudo novamente, eu simplesmente vou apagar aqui ó, limpar filtro de margem de lucro, tá? Então ele faz a limpeza do filtro e retorna da forma que estávamos antes. Tranquilo? Existem outras formas de trabalharmos com a classificação de dados que a gente pode fazer isso através de formatação condicional, tá? Então, por exemplo, eu até coloquei aqui um alerta de estoque baixo. Eu vou selecionar aqui a coluna inteira onde nós temos a quantidade em estoque e vamos trabalhar com formatação condicional. Ainda aqui em cima, em página inicial, nós temos a opção de formatação condicional, onde existem várias opções de formatação, por exemplo, a de barra de dados, onde eu posso selecionar aqui, tá, barra de dados azul. Percebam, como está em ordem aqui, fica um pouquinho mais fácil. Mas ele traz, olha, o produto com a maior quantidade de estoque, a barrinha vai estar preenchida. E o produto com a menor quantidade em estoque vai estar com a barrinha ali bem menor, tá? No caso, se fosse 0, não apareceria nenhuma barra. Vamos aqui classificar por nome crescente, e aí ele dá uma bagunçadinha para ficar um pouco diferente nossa visualização, tá? Então, através dessa barra de dados, a gente consegue enxergar qual é a quantidade de produtos que nós temos em estoque de uma forma bem mais prática, bem mais visual. Mas além de usar a barra de dados, nós temos algumas outras opções. Eu vou apagar essa formatação, então vem aqui, ó, limpar regras da planilha inteira, tá? Então ele apagou toda a formatação que nós tínhamos, formatação condicional, tá? E vamos utilizar outro tipo de formatação, tá? Que seria o conjunto de ícones, tá? Nós podemos simplesmente colocar algumas bandeirinhas para me avisar quando o estoque talvez esteja abaixo. Tranquilo? O que ele está fazendo aqui? Tá? Então, ó, tem alguns estoques que estão com o verde, alguns que estão com o amarelo e alguns ainda que estão com a bandeirinha vermelha. Tá? O que ele está fazendo? De onde ele está trazendo essas informações para colorir essas células? Primeiramente, ele vai fazer a média de todo o estoque, tá? Selecionando aqui, a gente consegue vir aqui embaixo na barra de status e ver que tem 52,8, então a média é 52,8. O que tiver bem acima disso vai ficar verde, o que tiver próximo disso vai ficar amarelo e o que tiver bem abaixo em vermelho. Então, para que a gente consiga entender como é que funciona exatamente, como o Excel está fazendo isso, então vamos lá em formatação condicional, gerenciar regras. Aqui dentro de gerenciar regras, ó, conjunto de ícones, temos o formato que está sendo utilizado, qual é a seleção de células, no caso a coluna inteira está sendo selecionada. Então, para a gente entender um pouquinho mais, 2 cliques em cima e aqui nós temos, ó, por exemplo, a bandeirinha verde vai aparecer quando for maior ou igual a porcentagem, tá? Então, ele vai fazer uma porcentagem em cima da média, ok? Então, o que nós vamos fazer? Alterar aqui, por exemplo, eu acho que um valor de 50 está ótimo, mas eu quero saber de 50 no total, então no número, tá? Se eu tiver, por exemplo, acima de 50, meu estoque está ótimo, tá? Então, vamos alterar agora quando está preocupante, está em amarelo, talvez eu tenha que me preocupar em repor o estoque. Então, está acima de 20 em números também, tá? Então, se tiver igual ou acima de 20, opa, eu preciso me preocupar com o estoque. Agora, se tiver abaixo de 20, quer dizer que o estoque está bem baixo e eu tenho que me preocupar bastante com isso, ok? Então, clicando em OK aqui, ele já vai mostrar a tela, eu posso aplicar e dar um OK aqui e ele vai demonstrar, ó, tudo que está acima de 50, 60, 70, 75 está verdinho. Está entre 20 e 50, que é no caso de 30 aqui, ele já está amarelo. Agora, está abaixo de 20, como é o caso do 12, o 15, ele ficou em vermelho, demonstrando aqui que o estoque, como que eu tenho que me preocupar, tá? Então, ele é uma espécie de alerta, ele não traz nenhum tipo de notificação, mas conforme eu vou atualizando o estoque, ele já vai alterar as cores conforme a formatação, a condição que eu coloquei ali dentro da formatação de dados.
ok? Com isso a gente teve uma ideia de como classificar os dados tanto em ordem crescente, decrescente e tudo mais, colocar uma espécie de filtro pela quantidade de números, tá? Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com o de produto, eu posso vir aqui em filtro de texto e contém, por exemplo, eu quero só saber o que tem de macarrão. Macarrão. Opa, acento errado. Clicando em OK, ele vai mostrar apenas os produtos que tem macarrão. Ok? Então eu consigo fazer esse tipo de classificação, entender como é que está o meu estoque, eu posso aplicar isso em qualquer tipo de planilha que tem as informações já preenchidas e fica muito mais fácil a visualização. Tranquilo? E com isso nós terminamos a classificação de dados. Nós vimos formas diferentes de enxergar as informações, de classificar, tornando tudo muito mais prático. Bons estudos!